Olá a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por mais uma vez você estar junto conosco aqui no canal Essência da Palavra. Quem vos fala é o pastor Carlos, que dá as boas-vindas para todos vocês. Compartilhe nossos vídeos, dê indicação do nosso trabalho aí, pessoal, que será muito gratificante para o nosso canal. Compartilhe, indique o nosso canal, se inscreva. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí, ativa aí as notificações aí, que é o sininho do lado aí, e você coloca todas, tá ok? Para quê? Para que quando nós aqui colocarmos um vídeo aqui no YouTube, você é notificado que tem mais novidades chegando aqui do canal Essência da Palavra. Compartilhe nossos vídeos aí com o pessoal que está à procura aí de boas literaturas, de um livro, e assim sucessivamente o que nós vamos apresentando aqui. Estamos aqui para apresentar mais uma indicação agora de uma linha acadêmica, né? É uma teologia sistemática, só que essa teologia sistemática ela é de linha pentecostal, mas nada tira também que você que não é pentecostal, não segue a linha do pentecostal, ou dizendo não é continuista, não impede você a ter uma obra quanto esta. Essa aqui é uma teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do autor, que você pode ver o nome aí no rodapé do livro aí, na capa, de J. Hodgman Williams. Porém, muitos já adquiriram esse exemplar maravilhoso aqui. Quero aqui agradecer o pessoal aí da Shop Gospel, mas eu quero pedir perdão a eles, porque esse material me foi enviado em novembro de 2019, tá? 2019 eles nos enviaram esse material com mais outros materiais para nós estarmos apresentando. Mas claro que nós precisamos fazer um pequeno análise para que apresentamos o material e os assuntos que ela contém, enfim, os estudos nelas contidos, ok? A teologia sistemática, na verdade, é um sistema de estudos bíblicos incluído dentro de um padrão para que você possa fazer a sua consulta naqueles determinados assuntos. O porquê? Porque pessoas que estudam teologia vai no livro e pega 2, 3 livros para procurar um determinado assunto, sendo que a teologia sistemática ela faz um sistema de estudo e ela é colocada, ela é introduzida dentro de um sistema que chama sistemática de um estudo teológico, ok? Então, aí é como funciona. É que nem a Bíblia Thompson, né? Muitos não conseguem manusear a Bíblia Thompson porque tem aquelas cadeias sistemáticas, né? São aqueles dizerinhos, os dizeres do lado de cada versículo da Bíblia, onde você vai procurar lá no final do livro. Então são índices temáticos, na verdade, índices temáticos, mas nada que vem dizer que é um sistema temático no qual você vai procurar aquele determinado assunto. Sem mais delongas, muito obrigado pessoal da Shop Gospel. Então aqui eu estava devendo aqui esse review, então vamos lá agora para mostrar essa teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do autor Hodgman Williams. Enquanto eu vou falando, enquanto eu vou apresentando, vai aparecer no rodapé do vídeo sempre aí a indicação do Shop Gospel, onde você vai poder acessar o site e assim aonde você pode procurar um material disso aqui. Claro que toda pessoa tem seu direito de pesquisar preço, né? Hoje o pessoal está atrás de preço, então Shop Gospel também tem preço bom, ok? Vamos lá então conhecer um pouco da teologia
dessa teologia sistemática. Vou procurar dar um zoom aqui e vou ler aqui. A letra é bem pequena, mas vou procurar ler aqui. A letra é bem pequenininha, tá? Ela é assim mesmo. Então, se eu chegar muito próximo, você nem chega muito próximo, mas vai desfocar. A letra é pequenininha, mas vou ler aqui, tá ok? Deixa eu tirar o zoom, me perdoa. Aí eu leio, você vai entender. Deixa eu colocar aqui. Vou usar uma caneta aqui, tá? Para que eu possa acompanhar aqui, porque as letras são muito pequenininhas. Aqui está dizendo aqui: mesmo depois de uma longa espera, esta obra é bem-vinda e necessária para o crescimento dos pentecostais, na sã doutrina e no discernimento espiritual. Sem dúvida, um marco para a literatura pentecostal brasileira. Paulo Romero é doutor em Ciências da Religião pela UMESP, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Macchen, tem uma Bíblia chamada isso aí, né? Macchen. Me desculpe se eu não sei pronunciar direito, tá? E pastor fundador da Igreja Cristã da Trindade, com sede em São Paulo. Continuamos aqui. O casamento entre a prática e a reflexão teológica encontrou no movimento pentecostal carismático pessoas que foram capazes de unir ação e reflexão. O segredo de J. Rodman Williams foi dispor a reflexão teológica sobre a dependência do pensar no Espírito. Daí a certeza que tenho de que todos os leitores, pentecostais ou não, vou repetir, pentecostais ou não, terão muito a aprender com o autor nessa difícil tarefa. Depois outros aqui, não vou precisar ler aqui em cima, vamos ver o que está escrito aqui em cima. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, trata de todo o leque da verdade cristã dentro da tradição carismática. Vamos falar carismática, fala do Espírito Santo, tá? São os dons e os afazeres, né? Também da nossa parte como cristão. Originalmente publicada em 3 volumes, esta obra representa a primeira articulação completa e equilibrada da teologia carismática. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, apresenta em 1 volume. Livro 1, Deus, o mundo e a redenção. Livro 2, a salvação, o Espírito Santo e a vida cristã. Livro 3, a igreja, o reino e as últimas coisas. O que fala 1, 2 e 3, os livros aqui são abordados dentro dele aqui, tá? Então, juntou em 3 volumes em um só. A teologia sistemática, o autor trata de todas as doutrinas básicas da fé cristã por uma perspectiva pentecostal. A leitura desta obra demonstrará que o foco principal do autor é a verdade com o desvelo constante. É que a letra é pequena, tá? Peço perdão. Desvelo constante de manter fidelidade à palavra de Deus como teologia entre a obra e um feito intelectual e muito mais. O autor desafia a igreja de hoje a assumir sua tarefa de fazer teologia com a mente e com o coração. Então tá aí, você pode ver que a letra é bem pequenininha, bem miúda mesmo, né? Bem miúda. Então me perdoa se às vezes
algumas palavras a gente acaba dando uma enroscada. Eu já não estou aí me recuperando aí do resfriado que eu tive, mas a garganta ainda continua judiando um pouquinho de mim. Mas eu estou pedindo perdão, tá? Se eu dar uma enroscada aqui. Vamos lá então. Ela é capa dura, tá? As maiorias das teologias temáticas vêm com capa dura. Algumas não vêm, né? Porque é da editora Vida, não estou ganhando nada da editora Vida. A editora Vida sempre publica material de qualidade, né? Isso aqui tem 1.211 páginas, tá? 1.211 páginas. E aqui tá, quando tem esse chapéuzinho aqui na editora Vida, é porque é linha acadêmica, tá? Aqui, ó, Vida Acadêmica. Então vamos conhecer a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Aqui tem uma folha de proteção. Tem uma folha aqui que eu nem coloquei meu nome ainda. Aqui teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. J. Rodman Willis, da editora Vida. O pessoal uma vez perguntou para a gente, fala tanto de editora, porque as editoras não ajudam, né? Falei assim, vai chegar um tempo, irmão, fica calmo. Tem uma ficha catalográfica, no qual a editora Vida aqui tem os direitos, né? Eles compram os direitos para publicar, né? Dizendo bem franco, compram os direitos para publicar determinado livro. Não é assim, vai se fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Vamos para o sumário então. O sumário, as abreviaturas que depois eu vou mostrar. O primeiro volume, o segundo volume, onde está lá, onde eu li atrás, sempre leu contracapa, né? Atrás da capa, porque ele diz que foram em 3 livros, incluiu tudo em um só. Isso é muito bom, né? Muito bom isso aí, porque você passa a ter uma obra completa. Vou usar aqui meu braço esquerdo, minha mão esquerda, né? O prefácio do primeiro volume, do volume 1, que se diz o primeiro livro, que ele falou lá, mas vamos colocar como volume. Aqui o primeiro, introdução. O segundo, conhecimento de Deus. O terceiro, Deus. O quarto, Santa Trindade. O quinto, criação. O sexto, providência. O sétimo, milagres. O oitavo, anjos. O nono, o homem. 10, pecado. O 11, os efeitos do pecado. 12, aliança. 13, a encarnação. 14, expiação. 15, a exaltação de Cristo. Isso foi referido que era um livro. Vamos lá para o segundo volume, agora falando lá que, quando eu li na contracapa, que era um segundo livro, né? Prefácio, chamada, regeneração, justificação, santificação, perseverança, o Espírito Santo capacitador, a vinda do Espírito Santo, o fenômeno das línguas, a missão do Espírito Santo. Ele usa o fenômeno das línguas aqui, é um termo que usou, tá? Ou falar em línguas, tá? Um fenômeno, para muitos é fenômeno. Vamos para outras. O índice não é muito longo, tá? Eu não posso dar zoom aqui, porque as letras são pequenas, tá? Mas estou falando aqui para você vai ter, continuando, 11, o recebimento do Espírito Santo, os efeitos da vinda do Espírito, os dons do Espírito Santo, a manifestação monúpla, vida cristã. Maravilhoso essa vida cristã, viu, pessoal? Maravilhoso. O volume 3, que se refere-se a um terceiro livro, que foi juntado tudo num só aqui, tá? Parte 1, a igreja. Definição, escopo, símbolos, funções, ministérios, ordenança, a igreja e o governo civil. Parte 2, últimas coisas. O reino de Deus, o retorno de Jesus Cristo, sinais, a forma do retorno de Cristo, o propósito do retorno de Cristo, o milênio, juízo final, a consumação. Depois vem a bibliografia lá atrás, índice de assuntos. Então está aqui
os índices. As abreviaturas, ele vai usar determinados ou muitas versões de tradução e versões de Bíblias, tá bom? Então você pode ver aqui, tem até a edição contemporânea, edição revisada atualizada, revista corrigida, vem aí, tem a NVI, tem a King James, né? Não vou aqui, olha, para você ver as abreviaturas. Bíblia de Jerusalém, linguagem de hoje, né? Bíblia na linguagem de hoje, mas tem até NTLH aqui. Aqui, a continuação aqui a NVI, NTLH, NVI e assim vai. Então ele usou aqui os seus métodos. O volume 1 vai tratar de teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, Deus, o mundo e a redenção. Eu fiz essas marcações aqui, não sei se eu vou ver se eu consigo resumir um pouco, porque senão vai ficar longo o vídeo. Então aqui fala da introdução, a natureza da teologia, o conteúdo da fé cristã. É uma letra boa, uma coisa que é bastante boa nesse livro é porque são em 2 colunas. A letra é de média para pequena, né? Eu uso esse termo, de média para pequena. Então ela não é muito pequena e também não é muito média. Então ela é de média para pequena, mas é confortável de ler. Dá para você ler e estudar vontade, mas ela é folha branca, tá? Você pode ver que está dando um efeito aí pela luz. Estou usando aqui, ela dá um efeito. Então são todos em 2 colunas, você pode perceber. Então algumas vêm diretos assim, né? Então resumiu, como fala assim, resume bastante, né? Muito obrigado, pessoal da Shop Gospel. Agradeço mais uma vez aí esse envio e a apresentação desse material que eu não tinha, e eu não tenho muito material acadêmico, tá? Olha os assuntos que vai se abordar: familiaridade com a história da igreja, tá? Eu vou para esses assuntos aqui direto que eu marquei, que fica bem mais fácil. Lá, o conhecimento de Deus, a importância desse conhecimento, a reflexão humana, as escrituras. Então vai abordar muitos assuntos, ela é muito edificante, tá? Ela edifica você. Toda a leitura bíblica em questões que você pode analisar conforme assim o seu ponto de vista, fazer uma análise, mas é aquele que eu continuo falando. Para falar alguma coisa, primeiro procura ao fundo, procura saber do assunto, para que você tenha propriedade e convicção daquilo que você está falando. Senão você cai em salpão e depois você não sabe sair, tá bom? O testemunho do Espírito, tá? Vamos direto aqui aos assuntos dos temas, né? A Santa Trindade, um Deus, as 3 pessoas, cada um é uma pessoa, tá? Tem uns tal de unicistas, né? Tem uns tal de unicistas aí. Não vou referir esse assunto porque não é o nosso tema aqui. Nosso tema aqui é para apresentar. Cada pessoa é Deus. Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vamos nós estar nos evangelhos, isso aí. As pessoas da divindade são distintas. Depois vem a criação. É bastante temas, Deus e Espírito Santo. É bastante assunto. É uma teologia indicadíssima para você ter no seu acervo aí, para você estudar. Vai falar sobre milagres, tá? Sobre milagres, definição. Isso aqui que eu referi alguns vídeos atrás aí, sempre vai aparecer umas notinhas de rodapé. Ele tem um número na frente, né? Bem pequenininho, bem pequenininho. Então, conforme a leitura que você está fazendo, vai aparecer um número pequenininho em cima da letra.
Então isso aqui, você vem no rodapé, depois que você fez a leitura, vai verificar da fonte, chamada de fonte, né? Os milagres, a descrição, olha quanto assunto, né? Eu ia marcar uma coisa aqui para falar sobre, as pessoas falam que ele não toca na palavra dízimo, mas eu deixei de lado, não ia falar isso lá. Os anjos, tá? Os anjos, a existência de anjos, a natureza dos anjos. Os anjos são seres morais. Então sempre tem nota de rodapé aqui para você ver que tem um número na frente, bem pequenininho, e vai referir. Ou também lá, os anjos são pessoais. Os anjos, assim vai falar sobre as definições de cada dos seus assuntos. Comunicação, atividade, vamos lá para mais. O homem, vai falar da pessoa do homem, da criação, ou a gente costuma dizer da coroa da criação de Deus. O homem é uma entidade criada à imagem de Deus, o lugar do homem no universo, o homem acima do mundo animal. Então, olha, além de ter os temas, tem os subtemas, eu costumo dizer assim, tem os tópicos, né? O pecado, tratar do pecado. Então tem aqui a origem do homem, depois vai falar de Satanás. Os efeitos do pecado. Eu costumo dizer, isso não sai existe sempre uma consequência, né? Tudo que você faz em relação, vai haver uma consequência. Não dá para falar quantos assuntos, porque são bastante páginas, pessoal. São bastante páginas, tá bom? Vai falar da aliança, introdução, significado, tipos de aliança, alianças humanas, alianças divinas, aliança de Deus, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão. Depois vem distribuindo as partes aqui. Olha, assunto. Vamos pular para outro. A encarnação. A pessoa, às vezes, essa palavra encarnação não cai muito bem não na nossa linguagem. Sim, não cai, mas você tem que procurar o que ela significa. Ok? Encarnação quer dizer fazer-se em carne. Aqui, olha. A palavra tornou-se carne, tá? Se fez em carne. Este é o mistério da encarnação, tá? Fez em carne, não é tipo que nós estamos ouvindo aí, a expiação, o seu significado, tá? O método. Então, pelos que eu marquei aqui, eu vou direto, senão se eu ficar aqui, vai ficar quase uma hora o vídeo, e é bom. A exaltação de Cristo, tá? Aqui tem um gráfico aqui, ao céu, depois autoesvaziamento, o nascimento, a vida, a morte, quer dizer que ele passou por humilhação aqui, ó, a morte, depois a exaltação, ressurreição, ascensão. Então que mostra que ele retornou de novo à sua posição no céu. O volume 2, como eu já referi lá no contracapa, que ele fala que foi 3 livros. Isso aqui era um tipo de um livro, né? Um livro. Isso aqui já é o segundo volume. O volume 2 refere-se como se estivesse falando do segundo livro. Foi juntado tudo em um só. Teologia sistemática, salvação, Espírito Santo e vida cristã. Aqui é interessante aqui o prefácio, até fiz essa marcação aqui, mas eu não vou ler, tá? Senão vai tomar um tempinho. Chamado, muito importante. As pessoas hoje em dia, em igrejas, que tem departamento na igreja, estão precisando estudar um pouco sobre a ética ministerial. Hoje em dia, eu não digo todos, não estou generalizando as coisas, mas as pessoas não respeitam mais os seus líderes, né? Aqui fala de administração pelo Espírito Santo, né? Lá, resposta da fé. Então
Então só pode ver que são 2 colunas. Então resumiu bem, mas uma letra agradável. Regeneração, a definição aqui. Vamos adiantando. Mas para apresentar ela, né? Não tem como fazer review. O que é review? Review é uma coisa que você mostra detalhes, pontos de detalhe. Então, como ela tem 1000 e poucas páginas, então ia ficar quase 2 horas aqui. Ia ficar quase uma live, né? Vamos aqui. Santificação. Lembrando que ela é uma teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, mais para a linha pentecostal. O que eu digo aqui falando sobre, vai falar sobre o Espírito Santo, o nome, o Espírito Santo, então vai assim. Você que gosta, eu gosto bastante de estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, ler sobre a pessoa do Espírito Santo, porque ele está ao nosso lado. Vamos mostrar aqui umas marcações que eu fiz. O Espírito Santo capacitador. Garganta minha quando não fica legal. O fenômeno das línguas. Certificação, atestado e selagem lá. O Espírito Santo vem com o propósito de certificação por meio da vinda do Espírito a um testemunho de aceitação e aprovação de Deus do seu povo. Vamos continuar aqui. Os efeitos da vinda do Espírito. Então eu tenho que resumir, claro que não dá para falar tudo. Os dons do Espírito Santo. O que está acontecendo hoje, pessoal? A pessoa recebe um dom, acha que o dom é dele. O dom não é dele, o dom o Espírito Santo concedeu para ele. O dom é uma habilidade, uma capacitação. É para que você... É como... Vou conjecturar aqui. Para mim fazer uma assinatura, para me escrever alguma coisa, eu preciso do quê? De uma caneta. Ou um lápis, uma coisa que escreve. Se você chamar um pedreiro na tua casa, ele vai fazer o quê? Uma reforma, ou você vai reformar, você vai construir uma casa, e sim, você vai chamar um especialista, uma pessoa que entende daquela área. Você vai no açougue comprar carne, então tem um açougueiro que entende de carne, entendeu? E ali vai passar a instrução. Você quer comprar pão? Aí você vai na onde? Você vai na farmácia comprar pão? Não, você vai numa padaria. Então tudo existe uma coisa especificada. Você está com dor de cabeça, não está muito, você vai no quê? Você vai numa farmácia comprar determinado. Você vai comprar um analgésico, ou tal de mal-estar, comer uma coisa, você vai comprar ali um antiácido em si, né? Então estou dizendo assim, então os dons do Espírito Santo são para edificação, para ajudar a igreja, tá? E só o Espírito Santo para que faça você entender a palavra de Deus, faça você lembrar. Só Ele faz você lembrar. Você pode ter uma boa memória, mas só Ele faz que você lembre e que você venha abordar aquele assunto dentro dos contexto bíblico. Só Ele para dar essa capacidade a você. Por isso que nós dizemos assim, que Deus dá capacidade, mas temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, tá? A vida cristã, fazer a vontade de Deus, né? Isso está difícil, né? Tudo pode, não tem nada a ver, estamos só ouvindo isso aí. Não tem nada a ver. Depois a pessoa andar na luz, como na luz ele está, o caráter do andar, a motivação para o andar. Então, vamos continuar aqui, vamos embora, porque senão o tempo. Aqui o volume 3 é como se fosse um terceiro livro. A igreja, o reino e as últimas coisas. Vamos aqui para mais uma marcação. O lado, eclésia. O que é eclésia? Eclésia é uma palavra grega. Eclésia quer dizer igreja, tá? E tem pessoal aí, temos pessoal aí no YouTube dizendo que não está escrito igreja na Bíblia. Então acho que não leu o Novo Testamento, né?
que foi introduzido, que isso, aquilo, eu não dou nem corda para isso. Eu acho que quando a pessoa não tem convicção do que se segue, ou não tem informações bem aprofundadas, acaba caindo em qualquer salpão. Desculpa, eu estou usando salpão, não é armadilha não, salpão mesmo. Porque eu digo que quando eu era menino, eu caçava passarinho. Então a primeira coisa que fazia, jogar a comida para ele, a comida que ele gosta lá dentro do salpão, colocava na gaiola, colocava um passarinho que eu chama, né? Ele vinha, então quando eu olhava aquela comida, principalmente bem de manhãzinha, né? Para caçar. Eu estou dizendo, quando eu era moço, moleque, né? Vamos dizer moleque aí. Moleque não é uma boa palavra para falar não, mas a gente é uma conjectura. Mas quando eu era mocinho aí, menino aí, gostava de caçar passarinho. Então colocava lá no salpão lá a comida que o passarinho gostava. Então ele já ia direto, quando ele pisava ali no pauzinho desarmado, ele estava lá dentro. E para sair lá dentro não saía, só a gente tirando ele de lá. Né? As funções, adoração. Então quando eu estou falando aqui, estou mostrando alguns exemplos para você. Aqui a capacitação lá, capacitação do Espírito Santo. Né? O poder vem de quem? Do Espírito Santo. As pessoas acham que tem um alto poder, né? Eu sei, eu faço, eu entendo, só eu sei. Só ele sabe. E muitas vezes fala muito dele mesmo, né? Não tem propriedade, às vezes, de falar certos assuntos. Como o sal da terra, então é muito importante saber também sobre sua vida cristã, né? Aqui fala do ministério lá, todos os cristãos são ministros. Ministro o quê? Então fala da palavra de Deus. Vamos lá para a marcação que tem mais, o vídeo não ficar longo. Ordenanças, olha lá, sobre batismo, fórmula, relações, perdão dos pecados, regeneração, olha, significação, simbolismo. Então, se deixar, só vai embora. Então, não vou. Bênção de Jesus, a bênção de Jesus às crianças. Eu vi um fato aí dizendo, eu não gosto nem de ficar muito, eu não perco meu tempo muito assistir coisas, mas é bom você analisar para você ter propriedade para falar, porque você ouviu e ouviu e analisou. Diz que pessoas que morrem, criança que morre vai para o inferno. Eu tenho um neto de 3 anos de idade, eu tenho uma netinha de 1 ano de idade. Deus livre e guarde, mas aqui fazendo um exemplo. Uma criança de 4, 3, 4, 5 anos, ele está na inocência. Ele está na inocência. Aí uma criança vem a falecer, como a gente estamos vendo aí pelos noticiários, né? Que morre a criança em acidente, né? Enfim. É que a criança morre e vai para o inferno? Aqui, Jesus abençoa as crianças. Deixe vir a mim as crianças. Não há impeças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Por quê? Criança, você chama atenção, eu chamo atenção do meu netinho às vezes, e ele fica meio carrancudinho, tal assim, daqui a pouco passa aí uns 10, 15 minutos, ele vai lá perto de mim e chama, vô, arruma isso aqui para mim. Quer dizer, qual foi a atenção dele? Ele não guardou, não sabe o que é mágoa, não sabe o que é ódio, não sabe o que é raiz de amargura, enfim, ele não sabe com isso aí, porque ele não tem esses sentimentos ainda. Ele fica birrento, né? Como eu fiz aí um review aí de um livro, 5 temperamentos. A criança na fase de 2 a 3 anos, tudo é meu. Quando vem outra criança para brincar, o que ele faz? Ele não deixa, né? A igreja, o governo civil, a intercessão pelas autoridades. Aí tá, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem cristão que parece que maldiçoou o seu país, esse governo aí, só Deus. Olha, eu vou aqui, desculpe se eu tomar um pouquinho de tempo de falar.
nós como cristãos, nós como embaixador de Cristo, nós como ministrador da palavra de Deus, não podemos ficar amaldiçoando as autoridades que estão governando nossa cidade, governando nosso estado, governando o nosso país. Temos que orar por eles. Está aqui, olha, é bíblico, é bíblico. Aí vem tal de pastor que defende tal partido, você tem que defender o partido, é a palavra de Deus. Orar pelas autoridades do seu país, para o seu país ser melhor, para o país, sua cidade, orar para a sua cidade, porque a oração feita por um justo, há muitos em seus efeitos. Então, quando ele fica emocionando as suas orações, ele nega as suas orações. Ele ora para a sua cidade, ao mesmo tempo ele critica o governo da sua cidade, o prefeito, o governador do estado, o presidente da república. Então ore, você orando, se eles estão lá porque Deus permitiu que eles fossem lá. Aí a pessoa coloca vídeo, é do diabo, é o anticristo, é não sei o que, é não sei o que. Eu acho que eles não têm muita visão bíblica para ficar falando certo tipo de coisa. Deveriam orar, eles olham mais para criticar do que para realmente colocar seu joelho no chão e orar por eles. Está aí meu ponto de vista. Vamos lá, parte 2, o reino de Deus, retorno de Jesus Cristo, sinais do derramamento do Espírito Santo, como está lá em Joel 2:25, que foi uma promessa que Deus fez. Olha, muitos assuntos bons, edificantes, que vai edificar, levar o seu conhecimento, a forma do retorno de Cristo, as nuvens do céu, o juízo final. Eu estou adiantando porque passou mais de 30 minutos aí. Então está aqui, no final dele vai ter aqui algumas bibliografias, os assuntos que eles... Então, muito interessante, procura adquirir. Então está aqui, ó, deixa eu procurar só a contracapa, índice de assuntos aqui, olha. Lá vai falar sobre Abraão, sobre aliança, ação de graça, ação de amor. No final dele vai dar isso aqui, tipo de um estudo que é bom até mesmo você pegar para fazer. Claro que você for adquirir. Tá aí, muito obrigado pessoal da Shop Gospel que enviou para mim em 2019. E eu fiquei devendo isso aqui por falta um pouquinho de tempo. Claro que não dava para falar tudo que eu dou uma pesquisada neste livro. Claro, Teologia Sistemática é uma perspectiva pentecostal do autor J. Rodman Williams. Tá aí pessoal, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Enquanto eu fui falando, fui colocando aí o site do Shop Gospel. Enfim, procure fazer um esforço para você adquirir essa teologia aqui, para que você tenha propriedade. Você seja ou não pentecostal, é muito importante você ter tipo de material que você leia, você tenha a sua conclusão, você está certo, você está errado. Então ele vai citar muitas passagens bíblicas. Tudo que nós apresentamos aqui, indicamos, são extraídos da Bíblia, ou histórico, ou os costumes judaicos na época, enfim. Nós vamos estar explicando dependendo do livro, da literatura que nós vamos estar apresentando aqui. Deus abençoe a todos. Se você não é ainda inscrito no meu canal, tá? No canal Essência da Palavra, melhor dizendo aqui, então se inscreva, ativa as notificações aí, ajuda o nosso canal, compartilha os vídeos, nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho. Eu agradeço a todos e perdão pelo tempo, mas é muito importante você conhecer uma teologia quanto esta, seja um livro, como o conteúdo dele lá dentro, tá bom? Para apresentar o superficial é bom, mas você tem que saber, se você sabe o conteúdo lá dentro, fica melhor ainda. E estamos aí. Deus abençoe a todos e aguarde aí que vai vir mais aí apresentação de mais reviews aqui de materiais de indicações para a sua vida em nome de Jesus. Obrigado a todos, fique com Deus.